Bem, pessoal, então hoje encerramos, né? Nosso último encontro e a proposta desse encontro, né? No último encontro, propositalmente, é discutir o lugar do analista, né? Então, assim, dessa série de 11 encontros, esse é o 11º, nós trabalhamos alguns eixos, alguns conceitos que, creio eu, agora seja possível pensarmos o lugar do analista. Quando a gente pensa o lugar do analista em Lacan, é fundamental lembrar que não se trata de um papel psicológico ou de uma atitude pessoal, nem sequer de um conjunto de técnicas, né? Quando a gente pensa no lugar do analista, estamos falando de uma posição estrutural. Uma posição estrutural sem a qual a experiência analítica simplesmente não opera, né? E para compreender essa posição, o Lacan ele recorre aos seus esquemas, né? E aqui nós vamos falar especificamente do esquema L, não como modelos imaginários, né? Mas como instrumentos para visualizar relações simbólicas. O esquema L, né? Eu escolhi ele para a gente, a partir dele, pensar o lugar do analista. Ele é um esquema que o Lacan formula justamente para pensar a fala e a linguagem na experiência analítica, né? E o esquema L, ele nos interessa aqui porque ele evidencia dois eixos que organizam a experiência humana. O eixo imaginário, né, que seria o eixo das identificações especulares, e o eixo simbólico, que é justamente o eixo da relação do sujeito com o grande outro. Então, a pergunta sobre o lugar do analista, a pergunta sobre o lugar do analista, ela emerge justamente desse entrecruzamento, ou desse cruzamento entre o eixo imaginário e o eixo simbólico, que é justamente o que o Lacan vai apresentar nesse esquema, né? E aí, em qual desses eixos o analista deveria se situar, né? Como evitar que a relação analítica se deslize, né, especificamente para o plano imaginário. E aqui a gente precisa lembrar que Lacan apresenta o esquema L no seminário 2, primeiramente, né? Depois ele vai voltar no esquema L, se eu não me engano, nos escritos. Então a gente está falando aí de uma primeira apresentação entre 1954 e 54 e o Lacan retoma ele em 1966, mais ou menos. Né? Como já vimos, 1950 estava muito em voga a psicologia do ego, né? Uma análise do ego, que era conhecido como Two Bodies Psychology, né? Uma psicologia de dois corpos. O Lacan vai situar justamente a psicanálise fora desse campo, né? Dizendo que, olha, um manejo do ego é um manejo do imaginário, porque o ego se constitui a partir de uma identificação, a partir de um plano imaginário, a partir de um plano especular. Então, uma análise do ego é uma análise que faz um manejo puramente imaginário. E o ego não é o objeto de estudo da psicanálise, e sim o inconsciente. Então, o esforço do Lacan, a tentativa do Lacan, é de sair dessa lógica que a psicanálise estava, especialmente em relação aos pós-freudianos, né? Que acreditavam que era preciso fortalecer o ego, os mecanismos de defesa. Lacan vai dizer que não, que a psicanálise trata não da análise do ego, mas da análise do discurso. Então, quando a gente pensa como evitar que a relação analítica vá para o plano imaginário, é justamente evitar como a experiência analítica vá para esse plano das relações especulares, né? Das identificações, das idealizações. Então, é preciso sempre situar a experiência analítica no eixo simbólico, e é justamente isso que o Lacan vai mostrar para nós no no esquema L, né? Que é o que nós estamos propondo percorrer hoje. Para daí a gente entender quais seriam as condições necessárias que o inconsciente precisa, ou para que o inconsciente efetivamente se,
se revele, se apareça, se produza na fala, né? Especialmente o sujeito do inconsciente. Então, bem, é justamente a partir do esquema L, vou já começar. É justamente a partir do esquema L que nós podemos ver como Lacan desloca o jogo das relações, das identificações, das relações especulares, tal como era muito comum em 1950, ou seja, dessa captura imaginária, para colocá-lo no lugar do grande outro, né? Então, no encontro passado, mentira. No encontro passado, eu acho que nós estudamos as três modalidades da falta, né? Então, no encontro retrasado, quando a gente pensou o lugar do outro, né? Então, a gente viu que o grande outro é justamente esse tesouro dos significantes, né? Então, é aqui que nós devemos operar e é aqui que o Lacan está tentando deslocar essa conversa, né? Especialmente para mostrar como que se dá a experiência analítica. É nesse deslocamento que o Lacan define tanto a direção do tratamento e a ética da prática analítica. Então, o nosso plano de voo hoje é pensar o esquema L. Claro que não dá para a gente, né, esmiuçar o esquema L, porque isso a gente poderia levar várias aulas e várias horas, né? Porque o esquema L ele é muito complexo, ele tem várias coisas que valem a pena ser estudadas, esmiuçadas, mas a ideia hoje é apresentar a lógica do esquema L, né? Especialmente o que nos interessa para a discussão de hoje, né? Então eu vou apresentar para vocês, eu diria que uma pequena introdução do que seria o esquema L, para daí a gente chegar no lugar do analista, que é o tema hoje, né? E a partir do lugar do analista, a gente começar a pensar as implicações clínicas. Então, bem, os esquemas de Lacan, eles propõem uma representação espacial das funções e de suas relações. Então, veja, quando a gente pensa nesse espaço, nessa relação espacial, é preciso delimitar o que nós estamos chamando de espaço. E aqui, espaço para Lacan tem a ver com tem a ver não com espaço geográfico, né, mas com espaço estrutural, um espaço lógico, né? Não é um espaço de localizações, onde a gente vai pensar onde as coisas estão localizadas, mas o Lacan vai trazer essa discussão, especialmente do ponto de vista topológico, para mostrar para nós a relação de posições e interposições. Então, veja, essa parte aqui eu volto nela, né? Mas aqui já está o esquema L. Esse é o esquema L, né? Então, Lacan introduz o esquema L ali entre 1954 e 1955, acho que na lição 19, se eu não me engano, do seminário 2, né? Não tenho certeza se é na 19, mas é no seminário 2. E o Lacan pensa o esquema L como uma ferramenta para entender a topologia. Então, veja, o que é topologia? Topologia é um ramo da matemática que estuda as propriedades de espaços e formas preservadas sobre deformações contínuas. Então, sobre torções, acho que poderia colocar até equívocos, mas sobre. Deixa eu focar primeiro na torções, né? Não sei se vocês lembram, vocês conhecem a faixa de Moebius, né? Para quem não conhece, vai estar mais fácil na capa do seminário 10, Seminário da Angústia. O Seminário da Angústia tem uma capa que é justamente a faixa de Moebius torcida. Então, veja, quando Lacan pensa essa torção, né, ele está pensando justamente nessa relação em que, mesmo eu alterando as posições, mesmo eu torcendo, eu consigo entender a relação que se estabelece a partir da posição. Então, Lacan vai recorrer à matemática para justamente conseguir mostrar ou deixar visível, né, o nítido, o que aconteceria, o que acontece nas estruturas psíquicas, se é que a gente pode dizer assim, né? E eu não gosto nem de dizer essa palavra porque dá a ideia de que é algo interno, né? E o Lacan desloca essa discussão especialmente para a linguagem. Então vejam, lá na banda de Moebius, né? Pensa a capa do seminário 10, que é uma faixa, né, a banda de Moebius torcida.
Quando se torce, né? Se você colocar, e lá tem formiguinhas caminhando em cima dela, né? Se você acompanhar o desenho, uma hora a formiga está fora, mas numa hora ela está dentro. Uma hora ela está fora, mas uma hora ela está dentro. Mas vejam que é na mesma faixa. Então, o que o Lacan está querendo dizer, ou está querendo fazer, é que a gente se desprenda dessa lógica de dentro e fora. Justamente para caminhar, porque o Lacan vai apresentar ali no meio do seu ensino, quando ele vai dizer que o inconsciente é o discurso do grande outro. Ou seja, o inconsciente não está na pessoa. Daí, inclusive, a definição do sujeito. O sujeito é um efeito de significantes. Então, o sujeito do inconsciente não tem a ver com a pessoa de carne e osso, né? Essa base é fundamental para a gente entender tudo que o Lacan está propondo. Então, bem, fechando parênteses, voltando. O Lacan pensa o esquema L, introduz o esquema L, né, para apresentar, para entender a topologia do espaço falante, ou seja, do espaço da fala, a relação do sujeito com o grande outro e a constituição do ego, né? Então, veja, ali no seminário 1, Lacan vai apresentar a tópica do imaginário, vai retomar ela no seminário 2, para mostrando que o ego é totalmente imaginário, imaginário, então, portanto, uma relação especular, ilusória, e que, dado o seu aspecto imaginário, não é ele o nosso objeto de trabalho. E o Lacan volta a utilizar o esquema L lá nos escritos, entre 1966, né, justamente para mapear agora as estruturas clínicas e pensar a prática analítica. Então, vejam, nós temos, entre uma passagem de um seminário para o outro, seminário 1, o Lacan discutindo o modelo tópico, né? E no seminário 2, ele já saindo de os modelos e começando a apresentar os esquemas. Porque em psicanálise, o nosso trabalho consiste em conceituar simbolicamente e não imaginariamente. Então, deixa eu traduzir essa frase. Nosso trabalho consiste em conceituar estruturalmente. Então, quando Lacan fala de uma posição lógica, de tempos lógicos, estamos falando de tempos estruturais ou de uma posição estrutural. Daí os esquemas. Então, os esquemas gráficos que o Lacan apresenta é para situar essa relação de posições. Então, quando se está em determinada posição, né, qual é essa função? O que se estabelece nessa relação? Eu estaria numa posição imaginária? Qual que é os efeitos disso? Estaria numa posição simbólica? Qual que é os efeitos disso? Então, essa é a tentativa de Lacan. Eu apresentei esse esquema L, mas só para vocês verem como que ele está montado, mas eu vou explicando ele para vocês, né? Passo a passo, para não ficar mais complexo do que já é. Então, o esquema L ele é composto por 4 elementos, né? Ele é um quaternário. Isso o Lacan vai seguir nos outros esquemas, né? Todos eles também são compostos por seus 4. Então, nós vamos ter o sujeito dividido, grafado com S maiúsculo, o grande outro, grafado com A maiúsculo, o ego, né? O eu, grafado com A minúsculo, com uma linha, né? Com a linha, e o pequeno outro, seria o outro de carne e osso, né? O seu semelhante, esse especular, que seria um par imaginário, o Lacan vai gravar com um A minúsculo. Então, essas são as traduções, vamos dizer assim, do que significa esses 4 que o Lacan vai pensar nessas posições. O vetor que sai do grande outro, né? O vetor do grande outro até o sujeito representa o eixo simbólico. O vetor pequeno outro e ego representa o eixo imaginário. O vetor sujeito e pequeno outro e o vetor grande outro e pequeno outro representa essa inter-relação, né, presente entre o simbólico e o imaginário. Então, quando a gente pega o esquema L, vejam, o que não aparece no esquema L? O real. Aparece apenas o eixo imaginário e o eixo simbólico. Por que que não aparece o real? Porque o esquema L, ele é um esquema da fala. E o real não fala. Certo? Então, o esquema L é um esquema da fala e da linguagem, portanto, da alteridade.
E a alteridade é radicalmente simbólica. Então, o real não fala. O real ele sempre retorna ao mesmo lugar. Não há alteridade no nível do real. E vejam, quando a gente fala que o real retorna no mesmo lugar, se a gente pensar lá na frente o grafo do desejo, você vê que esse apelo, quando eu tenho uma fala endereçada, ela faz um caminho e ela volta por um outro caminho, não pelo mesmo. Né? Então, Lacan já está separando uma série de coisas e ele começa a fazer isso já no seminário 2. Então, vejam, esse eixo está da seguinte maneira. Cadê meu professor? Espera aí que eu estava usando, tem que usar o notebook para vocês verem. Aí. Então, aqui, ó, entre o sujeito e o grande outro, nós temos o eixo simbólico. Entre o pequeno outro e o ego, nós temos o eixo imaginário. Certo? O Lacan vai colocar uma interposição desses daqui, que é o que mostra justamente essa interposição entre o eixo simbólico e o eixo imaginário. Então, partindo do pressuposto de que a fala parte do sujeito, ela vai para o seu outro semelhante. Se eu respondo deste lugar, eu estou falando de um ponto de vista imaginário. E aí o que que muda? Muda justamente o ego, né? Agora que eu vi aqui, eu errei na hora que eu fiz esse esquema. Esse a linha aqui, ó, devia estar aqui embaixo, tá? Mas enfim. Então, a resposta, ou a devolutiva dessa resposta, deve partir sempre do grande outro para chegar ao sujeito. Então, vamos começar a esmiuçar isso. Se é o esquema L, se o esquema L está dizendo que é um esquema da fala e da linguagem, o real não está presente, justamente porque o real não fala, né? Vale a pergunta de o imaginário fala, né? Porque se o real não se representa, porque ele não fala, e o simbólico e o imaginário se representam a si mesmo, vem essa pergunta. Tá, mas o imaginário fala. E essa pergunta, ela é cabível e oriunda justamente de um pré-julgamento comum, ou talvez de uma maneira muito simples, eu diria, né? De uma simplificação dos conceitos, em que resumiria ou faria uma redução do simbólico para a linguagem, do imaginário. Então, o simbólico é simplesmente linguagem, o imaginário é simplesmente as imagens e o real seria simplesmente os objetos. E não é bem assim, né? Por quê? Nós só acedemos ao simbólico, real e imaginário por meio do simbólico. Lembra lá do nosso encontro, quando nós discutimos o lugar do grande outro, pensando no grande outro? Então, veja, eu tenho um campo, que é o campo do grande outro, que ele pré-existe ao sujeito. Então, quando o bebê nasce, ele é o quê? Inserido neste campo. Ele é inserido no campo da linguagem, e aí eu tenho um significante que faz isso, mas em especial eu tenho um significante que, ao inseri-lo no campo da linguagem, nomeando-o, ele interdita. Qual que é esse significante? O significante nome do pai. Então vejam, ao introduzir o bebê no campo da linguagem, eu tenho duas funções, né? Eu tenho uma relação entre dois significantes e que dessa relação destes significantes eu tenho como efeito a produção de sentido. Então, ou seja, entre a relação do significante S1, significante S2, função materna e função paterna, eu tenho como efeito, como produção de sentido, o sujeito. Então, vejam, para o Lacan, a realidade ela é concebida real, simbólica e imaginariamente, né? Então, esses três registros já estão enodados. E eu só tenho acesso aos três pelo simbólico. Então, por isso que é fundamental a gente não reduzir tanto eles. Às vezes a gente faz isso de uma forma didática e ok, mas na clínica não dá para a gente aplicar, né, as questões didáticas, né? Aonde que está o simbólico, onde que está o imaginário, porque é assim que a realidade se apresenta,
Então, aqui a gente precisa ver se a psicanálise é uma experiência da fala, se a análise é um método de leitura. Eu preciso entender que texto que eu estou lendo e qual eixo eu ocupo nessa relação da fala para produzir os efeitos que eu preciso. Se eu estou num eixo imaginário, eu tenho determinadas implicações, e se eu estou num eixo simbólico, eu tenho outras implicações. A resposta é que sim, o imaginário fala. E é aqui que vem a distinção fundamental que o Lacan faz entre fala e linguagem. Onde ele faz essa distinção, perdão. No texto Função e Campo da Fala e da Linguagem, é um texto de 1953, se eu não me engano, mas é o texto que está nos escritos, né? É um texto que o Lacan escreve, também era conhecido como Discurso de Roma, e o Lacan escreve esse texto para mostrar que não é tão simples quando você fala assim, a psicanálise trabalha com a cura pela fala, né? Como se falar fosse simples, como se interpretar fosse simples, como se manejar, né? Manejar a transferência fosse simples, e o Lacan vai mostrar que não tem nada de simples nisso, né? Inclusive na própria fala, né? Então, Lacan, ele precisa escrever esse texto para situar e distinguir o que é fala e o que é linguagem. Então, essa primeira distinção que o Lacan está fazendo é o que vai caminhar para uma distinção futura entre o que é palavra plena e o que é uma palavra vazia. Então, veja, a função da fala é simbólica. O uso da linguagem é imaginário. Então, enquanto eu estou falando da função da fala sendo simbólica, aqui eu penso na enunciação, ou seja, no ato de dizer. Então, aqui me importa como se diz, por que se diz, a forma que se diz, que é diferente do que se diz. Então, aqui eu separo a enunciação, o ato de dizer, do enunciado. Ou seja, eu também já tenho uma separação do significante para o significado. Então, se o Lacan está trabalhando no simbólico, vejam que é por isso que a gente já discutiu, mas vale a pena retomar. Entender essa diferença do que Lacan entende como interpretação e do que Freud entende como interpretação. Então, para Freud, o inconsciente ele é o lugar, né? O lugar das pulsões, das representações, né? Daquilo que está recalcado. Para o Lacan, não. Né? Então, para o Lacan, o inconsciente ele não guarda o sentido, ele produz. Então, se ele produz, não há o que ser revelado. Então, a interpretação para o Lacan não tem a ver com revelar o inconsciente, tem a ver com colocá-lo em movimento. Então, eu coloco ele em movimento através da fala de um ponto de vista simbólico. Então, com essa distinção, a gente também consegue localizar um outro conceito polêmico no Lacan, que é o muro da linguagem. Então, o muro da linguagem para o Lacan, o muro da linguagem para o Lacan é uma impossibilidade estrutural de que a fala, de que a comunicação é, vá direto ao grande outro. Ela chega ali de uma forma clara. O Lacan vai dizer que não, porque dado o uso imaginário da linguagem, essa fala vai ser atravessada pelos significados, pelos maus entendidos, pelos equívocos, pelos ditos e não ditos, né? Então tem um muro da linguagem que atrapalha, que funciona como uma resistência, né? E é isso que também precisa ser atravessado. Então vejam, se eu entender o muro da linguagem, então, como a resistência, a interpretação para Lacan visa o quê? Atravessar essa resistência. Então, o ato da interpretação para o Lacan visa o quê? Tirar da palavra qualquer censura que esteja ali, né? Então, o corte é esse. Eu corto a censura que está impedindo essa palavra de circular livremente e fazer valer a regra fundamental da psicanálise, que é o quê? A associação livre.
Então, o que o grande outro ouve, né, coloquei entre aspas, nunca é exatamente o que o sujeito quis dizer. É como não. A linguagem, ela está justamente no meio, né? Tá ali barrando, filtrando e distorcendo. Então, quando o Lacan, lá no Seminário 5, vai pensar as formações do inconsciente, ele situa as formações do inconsciente, né, como formações da linguagem. Então, vejam, toda a experiência analítica, do ponto de vista lacaniano, é uma experiência da fala. O Lacan sempre entendia a psicanálise como um método de leitura de texto, né? Então, na análise, eu estou lendo este texto, né, que está saindo da boca do analisante. E aí, para o Lacan mostrar como essa experiência se dá, a experiência da fala, né, da comunicação especificamente, o Lacan coloca isso, né, grafando no esquema L. Então, bem, então a mensagem ela sai do sujeito, né, e vai sempre para outra pessoa, certo? Pequeno outro. Sabemos que o pequeno outro é esse semelhante que o Lacan situa ali como um par imaginário. Então, se eu respondo deste lugar, do semelhante, eu, essa mensagem volta não para o sujeito, veja, segue a setinha, mas ela volta para o ego. E aí eu fico numa relação imaginária. Então, quando a gente conversa com um amigo, né, e você precisa contar determinada coisa, e aí você sabe para qual amigo você precisa contar determinada coisa. Porque tem amigo que não dá para você contar determinadas coisas. Então aí você procura aquele amigo que você se identifica mais. Porque você sabe que ele seria capaz de te compreender, né, de te acalmar, de te entender. Então veja, tudo isso é uma especulação, é uma identificação egóica. Você fala para aquele que vai o quê? Massagear o seu ego. Então, por isso que uma conversa de boteco não substitui uma análise, da mesma forma que uma análise não substitui uma conversa de boteco. São experiências diferentes e estão situadas em eixos diferentes. Então, o que o Lacan está propondo é que a fala, né, a palavra, ela caminhe até que ela chegue aqui, ó, no lugar do grande outro. Então, quando eu respondo do lugar do grande outro, aí sim, eu consigo também ter uma mudança egóica, obviamente, né? Mas é a única forma dessa mensagem voltar para o seu emissor, né? Então, a fala sai daqui e vem para cá. Se eu responder deste lugar, eu só mudo uma posição imaginária. Se eu responder do lugar do grande outro, eu consigo atravessar a relação imaginária. Então veja, onde que a gente situa o muro da linguagem? Aqui, ó, na relação imaginária. Então, a fala do analista, quando ele está ocupando a sua posição, ela é uma fala, ou seja, trabalha inconsciente, atravessa essa relação imaginária e chega ao sujeito. Então, aqui o Lacan faz essa distinção, ao meu ver, maravilhosa, do que seria uma análise do ego do que uma análise do discurso. Uma análise do ego trabalha apenas o registro imaginário, né? A questão das identificações e tudo mais. Agora, uma análise do discurso é essa que chega ao sujeito, que chega ao eixo simbólico, né? E daí sim eu consigo fazer uma alteração onde? Na cadeia de significantes, né? Existe um livro curtinho, ele não está aqui, mas eu posso mandar uma foto dele para vocês. Esse livro é de uma psicanalista que chama Luciana Salum. O livro chama Lacan e a Estrutura da Cadeia Significante. É um livro inteirinho que ela só fala da estrutura da cadeia significante e ela tem... É um livro gostoso de ler, né? É um livro gostoso, mas não é fácil, tá? Eu não sei se dá para colocar as duas palavras na mesma frase.
Mas é interessante a gente ver esse circuito, né, essa cadeia de significantes, né? A Luciana ainda depois apresenta um pouquinho do que seria o, o conto da carta roubada, né, que é o que abre os escritos, mostrando justamente a primazia do significante, né, o que o Lacan está propondo, né? É super, super indico para vocês. Bem, então existe esse muro da linguagem que impede que qualquer comunicação seja transparente, né? E isso é impossível justamente pelo fato do sujeito ser barrado, né? Então, ou seja, o sujeito não tem condições de ser transparente nem com ele mesmo, né? Então, quando se fala, não se sabe ao certo o que se está dizendo, né? E veja que a gente só percebe isso em análise. Fala alguma coisa e ele fala, não, mas não é isso que eu quis dizer, então, mas foi isso que você falou. Então, ou seja, a linguagem, né, o simbólico, ele atravessa o sujeito. Então, o Lacan trabalha no que, o que é isso que fala em mim. Então, eu não tenho o inconsciente, ele não está em mim como se fosse uma instância psicológica. O inconsciente está no discurso do grande outro. Então, pensando no discurso, pensando no espaço, pensando nessa topologia da relação falante, o Lacan vai pensar quando se está em determinada posição dentro desse espaço, quais os efeitos que isso tem nesse discurso do qual o sujeito é efeito. Então, se o sujeito é efeito do discurso, é efeito do significante, se eu quiser propor, promover ou realizar uma mudança subjetiva, uma mudança no sujeito, é preciso trabalhar no discurso, não no ego. Portanto, uma análise do discurso e não uma análise do ego. Então, bem, essa impossibilidade estrutural, que é o muro da linguagem, é o que impede que uma fala vá direto ao outro, né? Vá direto ao grande outro, sem que ela atravesse essa rede imaginário simbólica. Então, bem, essa é a lógica do esquema L, e agora a gente tem um pouquinho de condições de situar o lugar do analista partindo do esquema L. Então, veja. O falante, ele sempre tende a confundir esses dois eixos, né? Deslizando-se do simbólico para o eixo imaginário, fazendo da fala uma relação dual. Uma relação dual, muito presente na psicologia do ego, two bodies psychology, né? Uma relação dupla entre dois. E o Lacan vai situar a experiência analítica não como uma relação entre dois, mas como uma relação entre três. Qual é o terceiro? Analista, analisando e palavra. Então, a fala não é apenas o meio, é ela que estrutura o sujeito e a experiência analítica. Então, é preciso que, para essa experiência analítica acontecer, que determinadas posições, determinados elementos dentro desse espaço estejam em determinadas posições. Então, o analista não deve jamais ficar no eixo imaginário, né? Ele não deve ocupar nem o lugar de pequeno outro, né? Que seria esse rival ou esse parceiro imaginário, esse que está identificado, e veja que a transferência começa assim, né? A pessoa chega transferenciada no pequeno outro, nisso que você vê, no que o paciente vê, achando que é você que vai resolver as coisas e tudo mais. Então, tem um manejo da transferência que é para que eu saia desse eixo imaginário, para que eu opere a transferência simbolicamente, né? Então, eu não ocupo nem o lugar de pequeno outro no eixo imaginário e nem esse ponto de vista egóico, como um eu ideal, como um espelho do paciente. Se o analista ocupa um lugar, uma posição no eixo imaginário, a transferência vira identificação. O paciente se cola no analista, né, como se ele fosse uma espécie de ideal. Ó, essa aqui é ideal, uma pessoa resolvida, não sofre. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, né? E a análise perde totalmente a sua função. Então, vejam, quando Lacan pensa direção do tratamento,
Direção, no sentido de prática, né? Ele está pensando do ponto de vista ético, né? Então, direção do tratamento tem a ver com a posição que se ocupa, né, dentro dessa experiência, né, e qual que é o objetivo. Então, a direção do tratamento é chegar até a diferença absoluta. O que é essa diferença absoluta? Lembra quando eu disse no início desse encontro que o sujeito, o bebê, ele é inserido no campo da linguagem? Então, eu tenho aqui uma separação. Ao mesmo tempo que eu nomeio, eu separo, certo? Então, quando eu nomeio, eu separo, a forma que eu nomeio ainda não é suficiente para dizer de todo, né? Então, ou seja, o significante que me insere na linguagem não é suficiente para dizer tudo sobre mim, tudo sobre eu. Então, tem uma falta que é estrutural. O que o Lacan chama de diferença absoluta é essa. Qual que é essa falta para você? Por quê? Através dessa falta estrutural que se constituiu uma borda, e dessa borda nós temos uma operação, né? Ou nós temos uma tela, né, de proteção que o Lacan vai dar o nome de fantasma, que às vezes foi traduzido por fantasia. Então veja, a fantasia, o fantasma, é essa relação que, ao mesmo tempo, é uma falta, mas que causa desejo. Então, por isso que é uma falta estrutural. Eu tampo essa falta que causa o desejo, eu quebro o movimento do desejo. E o que que acontece quando eu tampo essa falta estrutural? Angústia. Lacan trabalha isso lá no seminário 10. Ele vai dizer que angústia não é sem objeto. A angústia é a falta da falta. Qual o objeto que representa a falta? O objeto A. Então vejam, aqui nós então devemos pensar o lugar do analista no eixo simbólico, no lugar do grande outro. Especificamente, a gente poderia dizer que o analista vai ocupar o lugar de objeto A. Como assim lugar de objeto A? Esse lugar em que eu represento, em que eu sustento a falta. Para quê? Para que ele possa encontrar com o seu desejo. Então, por isso que é um lugar de causa. Então, o analista deve se posicionar nesse eixo entre sujeito e grande outro, no lugar do grande outro, mas não como pessoa. Por quê? Se o analista encarna esse lugar, aí não estamos falando mais de um discurso do analista. Estamos falando do discurso do mestre. Então, Lacan vai trabalhar os 4 discursos, salvo engano, lá no seminário 17. Né? Então, vejam, os discursos dependem do quê? Deste lugar, ou dessa posição estrutural dentro do discurso. Daí a topologia. Então, se eu encarno este saber, eu saio do discurso do analista, porque eu não estou ocupando o lugar de objeto A, e sim o lugar de mestre. Portanto, eu detenho o saber. E veja, o sujeito suposto saber, né, a transferência, ela caminha para isso. Para quê? Para que esse suposto caia, né? Para que o analisante entenda que o saber não está no analista, e sim nele. Para que isso aconteça, o analista não pode ser o mestre. Então, veja, então o analista não deve ocupar aqui este lugar do grande outro como pessoa. Ele deve ocupar como função. Função para quê? Uma função para ser suporte do significante, para não responder imaginariamente, para não interpretar pela psicologia do ego, né? Para permitir que o sujeito se oriente pelo simbólico e não pelo espelho, não pelo imaginário. O analista, então, sustenta esse lugar do grande outro. Eu coloquei entre palavras como vazio, mas eu acho que um termo melhor seria falta. É preciso faltar para que possa preencher. E quem deve preencher é justamente o analisante. E por que não como espelho? Porque o espelho ele só reflete. Reflete, pode ser uma imagem um pouco distorcida, então, mas é uma relação especular.
Então, é preciso conseguir colocar para que ele possa se haver com as suas questões, se haver com a sua falta, para daí ele ter condições de ascender, chegar, perdão, né, ao seu próprio movimento de desejo, né? Então, ele encarna o ponto de enigma, da alteridade que causa a fala. Então, para a gente caminhar para vias de encerramento, veja, o movimento clínico é mais ou menos esse daqui. O analisante chega falando ao analista como se estivesse nesse eixo imaginário, né? Então, ou seja, o sujeito suposto saber pensa na transferência, ela acontece dessa via imaginária, né? Freud vai pensar isso, transferência positiva, negativa, enfim. Imaginariamente, ele acha que o saber está no analista, por isso que o Lacan trabalha com suposto. Sujeito suposto saber. Supõe que o saber está no analista. Portanto, uma relação imaginária. É preciso que o analista, ao decorrer das sessões, faça devidas intervenções com o intuito de deslocar essa fala para o eixo simbólico. Baixo É nesse deslocamento que surge o sujeito do inconsciente, o saber suposto e a causalidade do desejo. Então veja, toda fala que fica nesse eixo, no eixo imaginário, ela só tem uma direção, é fazer uma alteração no ego. Portanto, o manejo do imaginário. É preciso que o analista ocupe o lugar do grande outro, porque daqui, quando ele responde deste lugar, que é justamente para onde o sujeito se endereça, eu consigo atravessar a relação imaginária, atravessar a resistência, atravessar a repetição e chegar na cadeia de significantes. Quando eu mudo, altero a cadeia de significantes, eu também tenho uma mudança no ego. Por quê? Porque a consciência, o ego, é efeito, não é causa. Então, se o ego não é causa, é consequência, eu não devo trabalhar na consequência, devo trabalhar na causa. Bom, assim, peguei uma frase do Lacan, situa lá no seminário 2 mesmo. A análise só é possível quando o analista não responde no plano imaginário. Então, é dessa posição do grande outro que o analista pode provocar a fala, sustentar a transferência, e quando eu falo sustentar a transferência, é do ponto de vista simbólico. Porque se eu sustento a transferência, se eu manejo a transferência do ponto de vista simbólico, eu consigo permitir que o inconsciente opere. E aí, manter o ponto de falta que causa o desejo. Aí sim nós estamos falando de uma experiência analítica propriamente de análise. Bom, é isso. Queria agradecer vocês. A gente tem um tempinho ainda para discutir, né? Mas a proposta era fazer esse passeio, tá? A gente não pode falar, esse aprofundamento, porque não é, né? Justamente fazer esse passeio, né? Fazer esse percurso pelos conceitos, né? Para a gente ver onde essas coisas estão sustentadas. Ou seja, onde está a base. A base está aqui, o fundamento está aqui. Como todo fundamento, como todo terreno, né? Agora a gente consegue subir o edifício, trabalhando outros conceitos, enfim. Temos um tempinho, queria ouvi-los, dúvidas, questões. Deixa eu parar de apresentar aqui, que aí fica melhor para vocês. Ai. Kelly, você falou, ele fala do repartitório. O que seria esse repartitório? do livro, né, da Luciana Salum, é que, né, ela fala do repartitório, né, da Sim. carta roubada, depois do repartitório. Eu estava estudando hoje de novo com outro colega sobre o repartitório, e aí é interessante pensar que essa questão da nossa escuta, tudo, quanto é possível mudar, né, o elemento na cadeia
e surgir um outro sujeito, né? Assim, muda a posição do sujeito. E aí eu estava estudando sobre isso. Eu queria te agradecer, porque hoje é o primeiro encontro que eu consigo assistir ao vivo, mas desde o primeiro encontro eu estou assistindo as gravações. Então, é assim, é maravilhosa as aulas, assim, estou gostando bastante. Então, eu queria. Ai, que barulho! Eu queria te agradecer, porque está sendo muito bom estudar junto, mas não tão junto, porque não estão ao vivo, né? Por conta do horário, enfim, mas hoje deu certo de eu vir, mas estou gostando bastante assim, de assistir as gravações, estou acompanhando e queria agradecer. Eu que agradeço, de verdade. A Liliane perguntando se iremos continuar com os estudos, com os encontros para o próximo ano, né? Acredito. Estou gostando muito. Ah, depende de vocês, gente. Né? Porque é só a gente ver o que vocês querem discutir para a gente ver aonde colocar, né? Eu até comentei essa semana que eu tô atrasado, né? Tá uma vergonha, uma lástima. Já estamos em dezembro e ainda não terminei de divulgar o resto dos cronogramas, né? Saiu, acho que o cronograma do psicanálise com criança e ainda falta sair o cronograma da clínica contemporânea e o do percurso da clínica. E aí, a gente só precisa ver a data e o horário e o que vamos discutir, né? Eu ainda não consegui chegar lá para pensar, mas quem já teve aula comigo sabe, eu sempre aceito sugestões, né? Adoro um desafio, né? Eu pensei nisso porque eu queria rever algumas coisas, os fundamentos da técnica, né? A gente pode discutir outras coisas. Ah, vamos discutir questões clínicas, questões diagnósticas, enfim. Vocês podem mandar lá, né, pelo WhatsApp, que aí dá para a gente montar um cronograma e aí a gente repete a experiência no ano que vem. Isso é super possível. Eu tenho uma sugestão de da gente fazer algo talvez por algum tempo, menos corrido, né? No sentido de talvez não estar tão intercalados os temas. Não sei se faz sentido para vocês, mas assim, os conceitos. Sabe como se fosse, eu já peço desculpa antecipadamente, mas assim, como se fosse a angústia, a gente pensar os significados possíveis. Como se fosse um dicionário de conceitos. Na psicanálise é lógico que não é um dicionário, né? É muito mais amplificado, mas talvez revisitar isso em algum momento, não sei se faz sentido para vocês. Faz sentido e é possível, né? É porque aí a gente precisa ver horário, né? Eu também acho interessante a gente fazer em algum momento uma experiência não tão curto, né? Porque vocês viram, né? Eu tento colocar o máximo de coisa possível dentro de um slide, e depois, quando eu vou rever o slide, eu falo assim, não vai dar para falar disso aqui uma hora, né? Onde é que eu estava com a cabeça? Mas é possível, né? Eu gosto sempre de a gente ter mais tempo de conversa, de discussão, de trabalho mesmo, né? E talvez a gente possa sair desse horário, né? Porque eu entendo que sexta-feira, eu entendo que 6 horas é um horário precioso na clínica, né? E aí a gente pode pensar em um outro dia, um outro horário, para que aí a gente possa pensar. Eu ainda não consigo falar para vocês, pode ser tal dia à noite, porque eu não sei como vai estar o meu cronograma ainda do primeiro semestre, né? Então não sei os dias que eu conseguiria estar à noite, mas é possível adiantar, né? Ou Então, talvez começar de ali por manhã, volta. não sei como é que é. De manhã para Também, mim também, dá para adiantar, fazer o encontro de manhã, ou se não começar ali sexta, 5, 4:30, enfim. Isso é possível, né? Porque a gente pega um horário da tarde que às vezes costuma ser mais tranquilo e faz esse mesmo esquema, né? Quem conseguir participar, ótimo. Quem não der, pode assistir online. Quem está assistindo online agora, ficou com alguma dúvida, pode mandar, gente. Né? Isso para mim não é trabalho nenhuma, né? Isso faz parte do ofício, né? Eu sempre falo isso, eu estou aqui por puro egoísmo. Puro egoísmo. Cada vez que eu preciso ler de novo, né? Eu acho que eu arrumo um pretexto para mim ler, né? Aí quando eu tenho um compromisso marcado, aí eu volto, leio, e aí isso é egoísmo, tá? Para mim voltar, umas coisas que eu já li, ler de novo, pensar de outra forma. Então, enfim.
Esses encontros amparam, né? Porque eu acho muito legal quando você compra o livro na Amazon e 7 dias depois ele fala assim, por favor, dê sua opinião sobre o livro que você recebeu e você comprou os outros São escritos, né? Você fala, específicos, velho, né? A gente compra o livro e coloca na estante do a ler, né? Porque tem uma fileira na frente, né? não, tem Como se em uns do sete Lacan que dias tem o A desse a tempo entender, para ler o né? livro. Os Ah, do Lacan é assim, a entender. Então, assim, você leu, fez o grupo de estudo, e aí depois você fala, daqui uns 7, 8 anos eu coloco depoimento, indico para as pessoas. Tal. Então, aqui dá vai um com calma. conforto para Muito bom. Ué, Obrigado, Carla. E obrigado, Liliane. Desculpa, Adriana, né? não, Talvez imagina, com. desculpa eu não levantei a mão. Olha que mal educada. Ah, até parece. Ah, eu queria te dizer que você deixou lá na plataforma tanta coisa legal. Eu gosto muito da sua transmissão e aí eu concordo, eu gostei, né, da ideia da Andréia da gente discutir, entre outras coisas, as angústias, né, que a gente tem em clínica e esses atravessamentos, né, que acontece. Isso é muito legal, né? Então, bom, eu espero que a clínica é uma solidão, né? Naquele sentido, de É, ralar. é, Isso, foi muito bom. Eu- né? Eu vejo, acho, né? estamos Quando eu sozinhos? Mais primeira. ou menos, né? Aí, temos nós aqui, né? Mas, Sim, sim, mas é, eu sempre gosto de pensar muito pela via, né? Por essa via, né? Porque é a via que mostra onde a gente se situa, né? Então, assim, tem a solidão, você supõe um desencontro, né? Que vem justamente de um desamparo. Assim, o desamparo está ali. Então, enquanto a gente sofrendo, a gente sempre lida com esse desamparo, é melhor para nós. O que eu acho pior é a gente cair nesse eixo imaginário do que, eu já sei. Então, quando você já sabe, né? Você sabe antes do outro falar, né? E isso arrebenta, assim, acaba a experiência analítica aqui, né? E quando você fala da plataforma, vou contar um segredo para vocês. Agora vai estar gravado, enfim. Eu tinha um receio gigantesco com aquela plataforma, né? Eu lembro quando quando o psicanálise.com aconteceu, foi no meio da pandemia, né? Então tinha um curso que acontecia presencial aqui em Poços de Caldas e aí fomos para online. Fui detestando, fui xingando, detesto dar aula online, que horror, onde se viu, esse negócio não vai funcionar, péssimo. Fui com todos os preconceitos possíveis, né? E aí o negócio foi indo, foi fluindo, né? A gente vai conhecendo outros contextos, permite outras localidades, que eu acho muito rico, né? Porque às vezes a clínica é solitária mesmo. Então, às vezes você está com uma questão na tua clínica, você fala assim, nossa, não é possível que é só eu. E aí, quando você escuta alguém que está do outro lado do país, do outro lado do mundo, com uma situação parecida, né? Isso te permite um deslocamento interessante em relação à escuta. Porque aí você fala assim, não, então isso é uma questão cultural. Então, se é uma questão cultural, a gente consegue separar o que seria sintomas contemporâneos, né? Para separar de estrutura clínica, né? Para daí a gente ir para outras searas, né? E aí eu tenho um medo, né? Eu sempre tive muito esse medo de manter o psicanálise.com nesse lugar de café em casa. Sabe, esse lugar que você café em casa, aí você vem do jeito que você tá. Então você chega de meia, de calça, porque você fica à vontade, fica tranquilo. Então eu tinha medo da plataforma tirar a gente desse lugar, sabe? Mas tem dado certo, né? Eu tenho gostado. Pela possibilidade, eu acho que fica fácil de assistir, né? Fica um pouco mais prático, dá para assistir pelo celular, entendendo a correria do dia a dia, né? Mas a gente não pode se descuidar para a gente não ser consumido pelo tempo, né? Tá em tempos urgentes, tudo mais. Mas enfim.
né? É uma luta diária, né? Quando você fala que a clínica é solitária, eu concordo, ela é mesmo, e é o que requer espaços de troca, né? Espaços de troca que permite a gente sustentar o que? A nossa angústia, né? Eu sei que eu coloquei esse tema numa aula do percurso da clínica do ano que vem, que é e quando a palavra falta ao analista, né? E quando você não sabe dizer, não sabe o que fazer ali. Porque muita gente fala, né, do que colocar, mas pouco do lado do analista, tá? Aí quando o negócio tá ao teu lado, né? O que que a gente faz com aquilo que dessa palavra que seria impossível, né? E eu acho que é interessante a gente pensar isso entre pares, né? Para que a gente possa discutir, trocar. E aí, às vezes, a gente trabalha o mesmo tema, né? Para vocês terem ideia, esse ciclo de atividades, né, de encontros que a gente trabalhou foi o tema do percurso da clínica, eu acho que de 2023, que era Fundamentos da Técnica, né? E aí, quando eu reli e vi os slides, hoje eu estou pensando completamente diferente daquilo. E aí a gente consegue se situar de uma outra forma, colocar de uma outra forma, né? Isso sempre vai mudando a nossa posição no discurso. Diga, Andréia. Eu estava resgatando aqui o Marco Leite, lá do Sul, fez um post, acho que ontem ou anteontem, falando sobre os limites da psicanálise do psicanalista e da gente, né? Muito interessante porque faz a gente lembrar os lugares de limite. E aqui eu estou um tempinho já com você, é bem o quintal de casa e esse acolhimento que faz por óbvio que eu não saí entendendo tudo de todas as aulas, mas quebra aquele medo, né? Eu acho que essa simplicidade que você traz na transmissão deixa a gente mais perto da psicanálise de verdade, né? E por isso, eu, dentro da minha trajetória, que não vem da psicologia, com esses encontros de estudo aqui do outro grupo também que a gente está, tem um efeito rápido, de novo, não quer dizer que a gente tenha entendido tudo, mas traz insights dessa tua maneira que eu percebi muito nesse semestre na minha clínica, né, desse encontro semanal, da troca com os colegas, das observações, é uma coisa que eu diria, já que eu não estou mostrando o rosto hoje, que é um curso de alta performance. Né, a gente consegue eu consigo fazer associações de maneira mais leve com os aprendizados daqui, né? E com essa simplicidade, com esse acolhimento, a gente montando esses grupos, eu também queria agradecer e dar esse feedback, que, sobretudo para além dos encontros e das angústias, eu já percebi que isso tem acrescentado na clínica, né? Agradecer você mais uma vez. Eu que agradeço. Agradeço todo mundo, todos vocês, né? Cada um e cada uma, né? Porque sem vocês, sem a aposta de vocês, esse lugar não existiria, né? Assim, tanto o psicanálise.com quanto o Instituto Grafos, que é onde eu estou nesse momento, eles têm uma mesma proposta que eu sempre pensei, que é essa de descolonizar a psicanálise, né? Tem uma fala de uma professora, de uma colega, uma amiga, né, que atende aqui comigo no Instituto, que é a Roberta Cleide, que foi minha professora, inclusive, na graduação. Ela sempre fala que o conhecimento deve ser público, né? Porque a educação salva, né? O conhecimento salva. E aí a ideia aqui, né? Eu sempre, quando eu monto aula, né? Eu sempre penso nisso, né? Que o nosso intuito não é de simplificar a teoria, né? Porque eu acho que esse não é o caminho, mas é de complexificar o pensamento. E eu acho que isso dá para fazer, né? Então não é chegar e falar assim, ah, vamos fazer o ABC da psicanálise, né? Não, não é isso. Os conceitos são esses, né? E uma vez eu lembro de uma fala do Lacan, né? Quando fala que ele falava muito difícil ou que ele era muito complexo. E aí ele responde: não sou eu que sou complexo, é o meu objeto de estudo que é complexo. Ou seja, não se trata de simplificar isso, mas de complexificar aqui, né? E eu acho que a gente faz essa nossa, palavra difícil,
Podia ter falado qualquer outra coisa, né? Fui escolher a mais difícil. Quando a gente complexifica de complexo, vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu acho que a gente faz isso através de trocas. Então a gente lê textos diversos, textos muitas vezes para além de psicanálise, às vezes é lendo outros textos que a gente entende a teoria, e quando a gente troca, a gente conversa, né, a forma com que fulano fala de um conceito que você já viu 300 vezes, parece que vira alguma coisinha, e aí a gente vai deixando o nosso raciocínio mais complexo. E aí quando você olha e vê e fala assim, nossa, é isso, né? Eu acho que é isso, né? Então, assim, a psicanálise é um método de leitura. Então, veja, para ser possível ler um texto, é preciso saber ler. E ensina a ler e tudo mais. Mas aí, para você entender o texto, é preciso saber de que texto se trata, quem escreveu o texto, por que escreveu o texto, por que você está lendo esse texto, né? Porque a leitura é a leitura que faz a escritura. A partir do momento que a gente lê um texto, não tem como você separar do autor. Porque você lê com as suas questões. E eu acho isso importante, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando você fala, André, de vir para cá sem medo, de fazer uma pergunta sem medo, porque mostra que a gente está no quintal de casa. E para mim é o melhor lugar, né? Então, assim, é possível você estar no quintal de casa e ser bem recebido, e você ter uma comida de qualidade, né? Tomar um café gostoso e sair sempre com essa vontade de querer mais. Acho que essa é a forma gostosa de estudar, né? Quando você lê, você sai com um negócio, será que é? Mas é um será que é que você quer testar, né? E aí você lê, então assim, tem algo que instiga, que eu acho que é isso, falando, né, assim, particularmente, que mais me apaixona, né, na psicanálise. Então, a psicanálise, para mim, ela não tenta tirar o sofrimento, mas ela mostra que é possível ser feliz sofrendo. Bem, muito, 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 muito obrigado mesmo. Né? Essas gravações vão ficar lá no canal. O nome do canal foi proposital, né? Ele chama Janela do Inconsciente, né? Porque é só assim que a gente espia ele, né? Pela janelinha. Então, dependendo da hora que a gente entra nessa janela, a gente sempre vê uma coisa diferente. Então, sintam sempre assim à vontade, sintam sempre em casa, né? Quando vocês estiverem, quiserem participar de algum curso, né? Eu já falei isso em outros lugares, né? Nosso intuito não é financeiro, não é o nosso objetivo. Então, eu queria muito participar de tal curso, mas o valor que está lá para mim não dá, é possível fazer alguma coisa? É. Então, mandar mensagem, isso aí para nós não é para mim não é um problema, nunca foi, nunca será. Então, muito, muito, muito obrigado. Espero revê-los em breve e que a gente continue assim, né? Inquietos. Obrigada, Obrigada, Edson. boas festas, pessoal. Para Boas Muito nós. festas. obrigada. Tá? Obrigada. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. Até tchau. Tchau. amanhã. Até Prazer. amanhã. Boa Tchau. semana. Tchau.